Nós temos uma certeza muito grande no nosso coração, que o grande sinal de Jonas, que Jesus fala no Evangelho, que muita gente não entende, porque às vezes não conhece a história do profeta Jonas, do Antigo Testamento, né? Aqueles 4 capítulos, é tipo uma novela bíblica, pequena, né? Mas muito profunda. Jonas foi aquele profeta que não queria pregar para os inimigos do seu povo, os ninivitas. Nínive era a capital da Síria, e os assírios eram inimigos dos judeus. Então Deus mandou pregar na capital daquele país, para que aquele povo se convertesse ao Senhor. E Jonas não queria aceitar essa missão. Ele fugiu dessa missão e parou no ventre de uma baleia, e depois foi vomitado pela baleia ao 3º dia. Então foi como Jonas, ele ressuscitasse do ventre da baleia, e a partir dali ele vai a Nínive pregar a conversão. Levou um dia e pregou, né? Aquela cidade levaria 3 dias para percorrê-la toda, era grande, mas um dia de pregação foi o bastante para que aquele povo se convertesse ao Senhor, fizesse penitência. Desde o rei até os animais foram colocados em estado de penitência. Então Deus não destruiu aquele lugar por causa da conversão deles, né? Então a gente vê que aqueles ninivitas estrangeiros se converteram diante da pregação de Jonas. O que Jesus diz hoje? Vocês não estão se convertendo, e aqui está alguém maior do que o profeta Jonas. A rainha de Sabá veio de longe, né, das terras pagãs, para ouvir a sabedoria de Salomão, e ela se encantou com Salomão, com o Deus de Salomão. Mas aí Jesus dizia: aqui está alguém maior do que Salomão. Então a rainha do sul, os ninivitas, eles vão se erguer para condenar essas gerações, porque essas gerações não quiseram se converter. E o único sinal que eles terão é o de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? É o Cristo ressuscitado, o que ressuscitou ao 3º dia. Então ele vivo é o maior sinal. A gente não deveria mais duvidar de Deus, de que Deus tudo pode na nossa vida, que Ele é um Deus de milagres, de sinais, de prodígios, porque a vitória maior já aconteceu. Jesus venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inimigo. Então nós podemos contar com Ele. Não há vício, não há nó, não há problema ou tribulação que possa, né, dar conta desse Deus. É Deus que dá conta de tudo isso. Ele é muito maior, e é um Deus vencedor em Jesus Cristo. Então a gente precisa ter o foco em Jesus. Quando a gente tem Jesus, tem tudo, tem o mais importante. É ou não é? É, não é? Então fale para o seu irmão: acredite em Jesus, confie em Jesus. Não queira só a graça, mas esteja em comunhão com o Senhor da graça. Tenha o Senhor da graça no seu coração, na sua vida. Isso é o mais importante, entendeu? Não adianta a gente querer sinais de Deus também e não se converter. Muita gente quer milagre, mas não quer viver o milagre do Evangelho, da vida nova em Cristo. Não quer assumir os valores do reino de Deus. Não quer ser bom, não quer amar, não quer perdoar, não quer ser justo, não tem misericórdia com ninguém, não quer ajudar ninguém. Então só quer sinais. Então isso é um egoísmo, isso é uma ambição, é ser interesseiro. Então a gente não pode agir assim. Deus quer a nossa conversão. Os sinais já existem,
E são muitos, até na nossa história, na nossa vida. Mas será que perante esses sinais todos, a gente muda de vida? Muda o jeito de ser? Os nossos valores? As nossas palavras, atitudes, julgamentos? Pois é. Então é para meditar tudo isto que hoje a gente ouve este evangelho. E a primeira leitura nos mostra, que Jesus é o nosso libertador. É para a liberdade que Cristo vos libertou de todo jugo de escravidão. Jesus é este grande centro de libertação para nós. Então a gente pode apresentar para Ele o nosso vício, o nosso pecado, o nó. Ele vai nos ajudar nessa libertação. Sobretudo com a oração de Nossa Senhora, intercedendo, acompanhando esses pedidos que estamos fazendo. Entende? A carta aos Gálatas coloca, que nós tínhamos no Antigo Testamento 2 filhos de Abraão. Um foi com Agar, a escrava, e o outro foi com Sara, a mulher de Abraão. Então foi Ismael e Isaque. E a carta aos Gálatas fala: mas Ismael, o filho de Abraão com Agar, com a escrava, foi algo totalmente arrumado. Foi a escravidão da ansiedade humana que levou Abraão a ter esse filho. Foi a escravidão do interesse. Foi a escravidão de não ficar sem uma descendência. No fundo, uma incredulidade. Uma falta de fé de Abraão no Senhor. Porque ele teria esse filho, o filho da promessa, Isaque, mas com Sara. E ele precisava esperar o tempo de Deus. Mas a ansiedade dele, o medo, a desconfiança, não o deixou. E ele se tornou escravo de tudo isso. Então a gente precisa hoje também não se deixar escravizar pelos nossos medos, interesses, pela nossa ansiedade. Não é? A gente precisa confiar no Senhor, esperar que as promessas do Senhor se realizem, porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós já temos que viver como pessoas livres, não como pessoas escravas. Vocês já viram alguém que é viciado? É uma pessoa que fica, descaracterizada. Ela fica com um semblante amarrado. Ela está sempre acabrunhada, abatida, triste, com medo. Vive na sombra, vive escondida. Não se relaciona mais com os outros, não reza. O vício vai fazendo isso. O vício é escravizador, destruidor. O vício despersonaliza, tira a dignidade da pessoa humana e do seu ser filho de Deus. Então a gente precisa lutar contra todo e qualquer vício, porque é sinal da escravidão do mal, do inimigo, do pecado. E nós temos que, com o Senhor, vencer tudo isso. E ajudar os que estão no vício, orar por eles, ter misericórdia, estender a mão para ajudá-los. Não adianta jogar pedra, ficar falando mal, julgar, excluir. Nós temos que nos ajudar, porque somos irmãos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.